Se você ainda não aprendeu a servir, volte uma casa. Servir nada mais é do que uma das bases do cristianismo. Depois que você se converte, você realmente entende o sinal e o que foi realmente o sacrifício de Jesus naquela cruz. Você tem que estar no seu coração disposto a servir em qualquer tempo, literalmente em todo tempo. Independente da sua vontade, você sabe que aquilo é bíblico, então você tem que cumprir com esse princípio. E aqui eu não tô falando só de servir na estrutura da igreja, tá? Não tô falando só de servir nos cultos, eu não tô falando de servir só quando te pedem ou quando tem uma escala. Eu tô falando que a vida rendida a Jesus é uma vida de servidão constante. Então, o que a Bíblia diz sobre servir? Primeiro, que servir é uma expressão de amor ao próximo. 1 João 3,18 vai falar: não amemos de palavra, mas de ação e em verdade. Não é só uma linguagem do amor que a gente normalizou e que acha super bonito. Servir, na realidade, é a expressão máxima e bíblica daquilo que significa amar. Jesus, por onde ele passou, ele serviu diversas pessoas. Então é a maneira como você retribui, como você simplesmente transborda o amor que você recebeu de Cristo na vida de outras pessoas, amando a outras pessoas. Segunda coisa que a Bíblia fala sobre servir: nós somos chamados a sermos parecidos com o nosso Pai, dado que somos filhos dele. Então, se você recebeu essa filiação, você tem que ter em mente que você tem que ser parecido com um pai que serviu até o fim da vida dele. Então, Mateus 20, 26 a 28 fala: quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. A gente precisa ser semelhantes a Cristo, logo a gente precisa servir. Marcos 10:45, que é pessoalmente uma das passagens que eu mais gosto, vai falar: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E por último, eu acho que o mais importante, ao mesmo tempo que não tanto, é que servir vai trazer muitas recompensas. E eu não tô falando só sobre cargos, porque de fato, quando você serve muito na igreja, você se dispõe, você tá com o coração disposto, você mostra realmente proatividade, consequentemente, uma hora ou outra, sendo muito lógica e honesta e bem prática, você vai conseguir talvez um ministério, você vai conseguir um cargo, você vai conseguir uma coordenação, coisas assim. Mas traz uma recompensa pra você, para que você seja mais parecido com Cristo, para que você veja a dor que é servir aquela pessoa mesmo quando você não quer, o cansaço que é, mesmo você estando exaurido, você ainda assim ter que continuar servindo a outra pessoa. E onde está isso na Bíblia? Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, quando a gente serve, quando a gente se torna servo, nós nos tornamos mais importantes não só na estrutura da igreja, mas também nós nos tornamos mais importantes no reino, porque a gente se parece mais com o nosso Pai e a gente faz aquilo que ele nos chamou para fazer. E agora, uma parte que eu acho que é muito essencial a gente destacar é que, a partir do momento que você serve e que talvez você assuma uma posição de liderança, você precisa ter em mente que liderança bíblica é servir. Liderança bíblica é servidão. Não é dominar, é cuidar e servir. Se você é um líder que só manda, se você é um líder que só faz uma lista de requerimentos, você só coloca lá a escala, você não pergunta como a pessoa tá, você não compartilha suas dores com ela, você não escuta as dores dela, você não ora por ela, você não cuida dela de nenhuma maneira, você não tá servindo a vida dela. Logo, você está sendo autoritário. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou no processo de casamento e no processo de mãe. Então, a partir do momento que eu liderei algumas pessoas, a partir do momento que eu servi a vida de pessoas dentro da estrutura da igreja, eu percebi muitas coisas ali dentro que foram aplicáveis para minha vida fora. E para minha vida fora, eu digo minha vida com Jesus, porque não existe um momento da minha vida que Jesus não esteja lá. 1 Pedro 5:2-3 vai falar: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o seu rebanho. Eu precisava ser um exemplo se eu quisesse liderar. Eu precisava antes ser, eu não podia fingir que eu era algo, porque eu não ia conseguir sustentar. Porque as minhas atitudes não seriam condizentes com aquilo que eu verdadeiramente tinha na minha essência. E isso, na família, no casamento, na maternidade, é, assim, extremamente importante. Eu não consigo mostrar pro meu filho que eu quero que ele seja determinada coisa se eu sou uma hipócrita e eu vivo fazendo uma coisa diferente. E eu também não posso dominar o meu filho, eu tenho que liderar com cuidado, com carinho e servindo a vida dele. Eu preciso que ele entenda que a expressão máxima de amor é eu estar servindo a vida dele. A expressão máxima de amor desde que ele nasceu é que eu sirvo ele todos os dias, mesmo sem o querer, mesmo sem ter nenhuma vontade sobre mim. Mesmo com todo o cansaço do mundo, eu continuo acordando todos os dias, eu continuo servindo ao meu filho todos os dias. E eu continuo sendo a líder dele, junto com o pai dele, porque a gente serve a ele, a gente cuida dele, não porque a gente manda, a gente tem respeito dele e vai ter pro resto da vida porque a gente
serve uns aos outros mutuamente. E também foi quando eu comecei a servir a vida de outras pessoas, liderar, entender realmente o poder de servir, do amor, o poder de Cristo. Eu comecei a ver nas vidas de outras pessoas o impacto que tem um jugo desigual. Então eu sei hoje, a partir do momento que eu liderei, eu sei como eu preciso fazer em casa, eu sei como eu preciso condicionar as coisas em casa. O meu filho não vai ser um homem que defrauda outras meninas, porque eu vivi em uma igreja em que adolescentes, em que adultos fazem isso. E eu não tô falando aqui da igreja, da instituição, não, porque isso vai acontecer em todas. Isso vai acontecer em qualquer lugar, porque infelizmente não estamos criando os nossos filhos com os valores corretos. A gente está se perdendo em algum caminho, algum momento, e não tomar as rédeas e falar: você não vai fazer isso, porque não é isso que Jesus nos ensina. Então o ponto é: servir te mostra os possíveis erros para sua criação dos seus filhos. E é ali que você conserta. É ali que, entrando em contato com outras histórias, com outras pessoas, com outras realidades, que você olha para sua realidade e você fala: tá, eu preciso talvez fazer isso, aquilo. Você sabe o peso que é o jogo desigual? Eu fui entender isso depois que eu servi outras mulheres, outras pessoas com casamentos que estavam sofrendo há anos porque elas não tinham os maridos dentro da igreja. Eu via o reflexo disso em filhos, em família, nela. Então, eu quero que a minha filha, minha futura filha, em nome de Jesus, amém, ela saiba exatamente o homem que ela tem que escolher, o homem de Deus, um homem à luz da Bíblia, para que ela tenha uma família, para que ela não sofra com o jugo desigual. E por fim, eu acho que o mais importante da gente destacar também é: não tem como a gente servir, não tem como a gente fazer algo sem antes a nossa essência, a nossa identidade estar muito firmado, o nosso coração estar muito firmado, nós estarmos cheios. Sendo muito honesta pra você, eu não tô falando de emoção, eu não tô falando de felicidade, de eu estou feliz hoje, logo vou servir. Não, porque a gente vai servir em momentos que a gente tá cansado. Eu tô falando simplesmente do fato de não tem como você transbordar na vida de alguém e orar por alguém se a sua vida tá completamente sem Jesus. Se você não tá tendo um momento com o Senhor, se você não tem as suas próprias orações, se você não tá colocando a sua vida diante do Senhor, não tem como você ir resgatar o perdido se você tá perdido. Então, antes do id, tem o vinde. Então, vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e eu vos darei alívio. É o Senhor. Procure o Senhor antes de você querer sair por aí espalhando as boas novas, porque isso que mora no seu coração é muito bom, sabe? Não tem como você ficar parado depois que você descobre Jesus, mas entenda que você também precisa caminhar espalhando a mensagem, mas nunca deixando de beber da fonte inesgotável de vida que é Cristo. Isso é para todas as áreas da sua vida, tá? Eu não sou uma mãe melhor se eu não estiver inundada de Jesus. Eu não consigo ser uma mulher melhor, eu não consigo ser uma esposa melhor, eu não consigo ser uma criadora de conteúdo melhor se eu não estiver cheia de Cristo, se eu não estiver cheia de Jesus. Então, se você ainda sonha e quer muito casar, se você quer ter filho, se você tá vivendo já essa fase de casamento e quer ter filho, enfim, saiba que você precisa voltar a uma casa se você ainda não entendeu a servidão, se você ainda escolhe a que momento te convém servir ao reino de Deus. Beleza? Um beijo, fica com Deus. Se você quiser me seguir em outras redes sociais, eu vou deixar aqui. E até a próxima.